Bem, pessoal, como resolver o intestino preso do idoso? Vou dar algumas dicas para vocês do que você pode fazer e por que esse problema é tão comum. Vamos lá só para você entender. Quando a gente envelhece na terceira idade, vários aspectos da nossa vida mudam. Um deles é a nossa mobilização. Então, cada vez a gente vai andar menos, porque tem uma certa dificuldade de locomoção, uma série de aspectos acontece na terceira idade, né? E esse é um dos principais fatores de intestino preso. Falta de mobilização, falta de caminhada. Eu tenho um paciente que tem problema na coluna, então ele tem problema na coluna, tem dor da coluna, anda menos. Problema do fêmur, fraturou o fêmur, anda menos, né? Às vezes ele está com a idade mais avançada, tem uma série de dificuldade articular, joelho, quadril, perna, anda menos. Andar menos é um dos principais fatores de risco para você ter o intestino preso, a obstipação. Júlio, então o que é que eu faço se eu tenho uma dor no joelho? Faz atividade física dentro da sua limitação. Conversa com o seu médico. Às vezes você não pode fazer uma caminhada mais intensa porque o quadril dói, mas às vezes você consegue fazer uma bicicleta. Tem algumas bicicletas que você faz até sentado. Então é possível você fazer. Tem um paciente que tem uma dificuldade tão grande que eles fazem em cima da cama, mas faz mobilização. O ideal é caminhar dentro de casa, dentro das suas possibilidades. Eu tenho pacientes com andador, que ele tem um educador físico que orienta que tipo de exercício, sentar, baixar, ele vai poder fazer esse tipo de exercício. Educador físico para isso, um fisioterapeuta para isso, mas não pode ficar parado. Se você ficar parado, o intestino vai atacar. Segundo aspecto muito importante, remédio. O idoso toma muito remédio, não tem jeito, a gente é ser biológico, as doenças aparecem e muitas das soluções são com remédios, né? Em especial remédio para dor, muito atento aos derivados de morfina, Tilex, como eu falei, as outras medicações, Tramal, todos esses remédios podem atacar o seu intestino. Como assim, Júlio? Eles lentificam o trânsito do trato gastrointestinal e fazem com que você tenha uma dificuldade de fazer cocô. Então, muito atento a isso. Terceiro aspecto muito importante é a alimentação. O idoso, de um modo geral, né, ele muda a alimentação dele, os dentes às vezes dificultam, né? Eu tenho problema dentário, então ele vai comendo às vezes menos carne, comendo menos alimentos que precisa mastigar, costuma muitas vezes substituir por esses alimentos ultraprocessados que são mais fáceis de mastigar e de engolir e piora o trânsito gastrointestinal. É importante que o idoso coma leguminosas, folhas, tudo isso vai ajudar na produção do bolo fecal. Se você não está comendo isso, está só de ultraprocessado, seu intestino vai sentir na terceira idade. Então coma muitos alimentos da natureza. Ah, Júlio, mas meu dente, veja dentro desses alimentos da natureza qual você consegue comer. Outro aspecto muito importante na população da terceira idade e que a gente fala muito pouco quando fala de trato de fazer cocô é beber água. Parece uma coisa sem sentido, Júlio, mas cocô, água não é para o xixi? Não, não, não. O bolo fecal é muito importante, sim, você está bem hidratado. O idoso, o centro da sede dele é prejudicado, ele bebe menos água e classicamente ele tem problema de trato gastrointestinal por isso, né? E outro aspecto muito importante, cuidado com câncer, porque muitas vezes o sintoma único que o paciente, quando descobre o câncer, tem é essa mudança, a obstipação. Então, se você não era obstipado, começou a ficar, fez todas essas medidas que eu falei, mesmo assim, procura o médico, né? A partir dos 55 de idade, você tem que ter uma atenção redobrada, porque o câncer do trato gastrointestinal aparece muito a partir da terceira idade, mas a partir de 50 você tem que ficar atento. Então, converse com o seu geriatra, seu clínico, você vai precisar de uma coluna, vai precisar de algum exame específico, tá bom? Espero que tenha ajudado.